Olá, meu irmão e minha irmã, eu sou o Padre Marcelo, da Diocese de Taubaté. Hoje é dia 22 de agosto de 2022 e vamos lembrar o que ouvimos ontem na missa, quando celebramos a solenidade da Assunção de Nossa Senhora. Vamos pensar aqui na nossa reflexão sobre o mistério do corpo humano como um lugar da graça e do amor de Deus. Bora refletir. Eu vou dividir a minha reflexão em três grandes blocos. No primeiro bloco, vamos falar sobre o significado geral da festa da Assunção. No segundo, sobre o mistério do corpo ressuscitado. E no terceiro, o corpo de carne como dádiva de Deus. Primeiro ponto, a gente vê a palavra Assunção. A palavra Assunção significa assumir. Quem é assumido e quem assume? Deus assume Nossa Senhora e a leva para junto de si. Esse é o primeiro significado da festa. E a palavra Assunção tem um paralelo na liturgia com a festa da Ascensão. No tempo da Páscoa, nós celebramos um pouquinho antes do Pentecostes o dia que Jesus volta para o céu e os apóstolos aguardam a vinda do Espírito Santo. Então Jesus sobe, ele ascende, é a ascensão. Na Assunção de Nossa Senhora também sobe ao céu. Mas a diferença é que Jesus sobe por força da sua própria divindade, ou seja, ele é capaz de subir e acessar o céu, enquanto Nossa Senhora, por ser um ser humano, ela precisa que Deus abra o céu para ela. Ela precisa que Deus dê a entrada e suba a presença dela até a presença dele. Por isso a Assunção. Então a gente poderia dizer que a solenidade de ontem recorda esse mistério, que Nossa Senhora foi assumida e elevada aos céus. E isso aconteceu de corpo e de alma. Para a nossa fé cristã, nós esperamos o dia em que toda a carne será ressuscitada. Por isso nós dizemos na oração do creio em Deus Pai, creio na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. O que é essa ressurreição da carne? É o dia em que Deus vai reunir todas as pessoas diante de si, então seria no final dos tempos, e vai reabilitar, recompor em todos aqueles que morreram o seu corpo, mas não um corpo como esse nosso, assim, que se desfaz, que é limitado, mas um corpo glorioso, que é o corpo de carne ressuscitado. Por isso a nossa fé acredita que duas pessoas estão já no céu de corpo e de alma. Quem são? Jesus, que na ascensão subiu de corpo e deixou o sepulcro vazio, então ele não deixou a sua carne para a terra, e Nossa Senhora, por não ter pecado, ela nasceu imaculada, que é o dogma da Imaculada Conceição, e por não ter pecado, então ela já participa do mistério da ressurreição total, da alma e do corpo. Esse é o sentido da festa de ontem. Daí vem a segunda coisa para a gente pensar. Celebrar Nossa Senhora que sobe de corpo e alma para o céu é lembrar que um dia também nós receberemos a graça de um corpo ressuscitado. O Catecismo da Igreja Católica diz assim: sobre o corpo glorioso ou ressuscitado, nada sabemos. Uma coisa é certa, nós sabemos que há um corpo glorioso. E como que a gente sabe disso? Baseados no testemunho, na narrativa dos evangelistas, que contam que o sepulcro estava aberto, que Jesus apareceu de corpo na presença deles, que Jesus falou para Tomé: põe a mão na minha ferida, põe a mão no meu lado, sou eu mesmo. No fato de que, quando Jesus aparece para os discípulos à margem do lago, Jesus pergunta: tendes alguma coisa para comer? E Jesus toma uma refeição com ele, mesmo após a morte. Jesus ainda estava comendo, para dizer que é uma ressurreição real, integral, que não é um fantasma,
Num outro momento eles acham que é um fantasma, mas Jesus fala: não tenhais medo, sou eu mesmo. Então, Jesus, ele é o primeiro dos ressuscitados. Por isso a gente chama ele de o primogênito de toda criatura. Em Jesus, todos nós seremos renovados em Deus. E se ele é o Filho nascido de Deus, o unigênito, só ele nasceu de Deus diretamente, nós somos criados por Deus, mas a gente pode também ser filho de Deus no Filho Jesus. Jesus nos deu a graça de sermos filhos. E ao dar essa graça para nós, ele não só agora é o unigênito, o único gerado por Deus, mas ele é o primogênito de uma nova criação. Quando ele assumiu ser uma criatura como nós, nascendo no ventre de Nossa Senhora, ele se tornou o primeiro de muitos irmãos. Então um dia, nós aguardamos, receberemos um corpo como o seu. E a festa da Assunção nos lembra que Nossa Senhora já recebeu esse corpo como o de Jesus, porque ela foi preservada de todo o pecado. Ela é a Imaculada Conceição. E aí que está o específico da nossa fé cristã. Porque várias religiões e filosofias acreditam na vida após a morte, mas de modos diferentes umas das outras. Como é que nós acreditamos na vida após a morte? Seria o seguinte: após morrermos, nós temos o nosso primeiro juízo. Nós nos colocamos diante de Deus no chamado juízo particular. E ali a gente presta contas da nossa vida para Deus, né? E nós estamos ali diante de Deus em espírito, porque o nosso corpo material fica na terra, fica pro, como diziam os antigos, fica para o bicho comer. Mas nós esperamos, os que morreram, esperam o dia em que Deus vai devolver o corpo para eles. Santo Tomás de Aquino chega a dizer assim, que a vida eterna não é completa se não recebermos de volta o nosso corpo. Porque a gente foi criado com um corpo, só os anjos são criados em puro espírito. E se a gente fosse só puro espírito, Deus aniquilaria, destruiria a salvação e a gente deixaria de ser humano para se tornar anjo. Mas Deus não costuma fazer isso. Deus, ele salva as coisas como elas são. Deus vai nos salvar como humanos e não como anjos. Então é preciso que ele nos devolva o corpo. E é isso que acontece com quem já morreu. Aguarda o fim dos tempos, diante de Deus, já vivendo em espírito e verdade, mas no fim dos tempos receberá de volta o seu corpo, como o de Jesus e o de Nossa Senhora, para usufruir, desfrutar a presença e o amor de Deus por toda a eternidade, de modo pleno, totalmente humano, em corpo e alma, como foi ao longo da nossa vida aqui na Terra. Ora, isso tem uma consequência, e aí eu chego no terceiro ponto da minha reflexão, isso tem uma consequência muito concreta para a nossa relação com o nosso corpo material já aqui na Terra. Durante muito tempo, o cristianismo e também outras religiões e filosofias de vida insistiram no fato de que o corpo era um problema para a vida espiritual, que o corpo estraga a vida de fé, que ele é o lugar do demônio, da tentação. E quase sempre quando se fala da carne, se está falando nesse sentido, né? Não, a carne é fraca, a carne é pecaminosa e assim vai. Mas, apesar de nossa carne realmente ser marcada pelo pecado, então nós temos uma ferida em nós que se chama pecado, que atrapalha a nossa vida com Deus, mas a carne foi criada por Deus. E nós esperamos o dia em que a carne será renovada. Diferente de algumas tradições religiosas e até filosóficas, como por exemplo o platonismo, nós não almejamos ser desencarnados. A gente quer viver na carne, mas numa carne transfigurada, transformada. Isso é a fé cristã. Então isso pede de nós, do nosso corpo e da nossa espiritualidade, uma readequação. É preciso se reconciliar com o corpo e parar de olhá-lo como sendo um problema para a fé. O corpo é o lugar da fé. A gente só tem o nosso corpo para a gente poder viver com Deus aqui na Terra.
E um dia também Deus nos dará de novo o corpo e um corpo novo, transformado, para a gente viver com Ele lá no céu. Duas consequências práticas para nós, então. A primeira é renunciar a qualquer tipo de postura espiritual que combata o corpo de modo absoluto. O corpo precisa ser orientado, educado, em certa medida até disciplinado, mas ele não precisa e não deve ser erradicado. O corpo é a única chance que a gente tem de amar a Deus e de amar ao próximo. O corpo é fundamental, já aqui na terra e não só lá no céu. E uma segunda consequência prática seria que a gente precisa desfrutar mais os prazeres legítimos da vida como dádivas de Deus. Um bom café da manhã, um banho quente num dia frio, o abraço de um amigo, o beijo dos pais, dos filhos, o carinho dos apaixonados, tudo isso é um sinal de graça e de dádiva de Deus. Deus nos deu o corpo para o amor. O amor precisa ser aprendido, formado, amadurecido, mas a gente não pode amar só com a mente. Isso não é amor humano. O amor humano passa pelo corpo. Então, tudo aquilo que vem para o meu corpo e me traz satisfação, e é bom, e é de Deus, e não prejudica ninguém, e não me afasta da graça, ora, tudo isso é dom. E isso é dom porque, antes de mais nada, recebemos o grande dom do corpo. Então, ao invés de pensar o corpo como um problema, é pensar o corpo como uma graça. Muitas alegrias, prazeres, felicidades se devem ao fato de que Deus nos deu a graça de ser feitos de carne. Bendito seja Deus por esse dom. E que um dia a gente possa receber a carne ressuscitada para tocá-lo lá no céu. Será um dia maravilhoso, quando toda a alegria experimentada aqui na terra será levada à máxima potência, e toda a tristeza provavelmente será esquecida, porque em Deus seremos pura relação de amor. Nós estamos começando mais uma semana e, como exercício prático, eu convido a você que procure rezar com o seu corpo. Quando você olhar a natureza, quando ouvir uma boa música, quando receber um abraço amigo, quando tomar um café gostoso, lembre-se que tudo isso só é possível pela dádiva do seu corpo. Em todas as suas boas sensações, e não só nas sensações ruins, que a gente costuma reclamar bastante da dor, do sofrimento, da enfermidade, mas nas sensações boas, reconheça a graça de Deus, a graça do corpo e a graça de ser feliz no corpo que Deus te deu. Uma boa semana e até semana que vem com mais um Ontem na Missa. Deus abençoe e até logo, pessoal!